boa noite, meninas maravilhosas. Estamos aí começando mais um treinamento do nosso programa de mulheres Natubelas. Então, gente, toca lá naquele link e envia para todo mundo, porque hoje o treinamento é sobre persistência para mulheres empreendedoras. Então, eu tenho certeza que você vai amar ter uma pessoa do seu time aqui essa noite com a gente. Ou até mesmo trazer uma mulher que ainda não faz parte, né, do nosso movimento, que ainda não faz parte até mesmo da Atlântica Natural, para que ela possa vir fazer parte de um grupo tão maravilhoso como esse, que é um grupo pensado em nós mulheres, né? Então, gente, sem mais delongas, já vamos dar início ao nosso treinamento. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafaela Germano, sou triplo diamante na Atlântica Natural e hoje a minha missão é trazer para vocês um treinamento sobre persistências para mulheres empreendedoras. Gente, de persistência eu entendo, tá? Para poder chegar até aqui é preciso ter muita persistência. Então, vamos lá. Qual o tema de hoje, Rafa? Crescimento, foco e direção. E qual é o objetivo desse treinamento? É ensinar as mulheres empreendedoras a desenvolverem persistência para enfrentar desafios, superar obstáculos e alcançar sucesso nos negócios. O que é persistência e por que ela define o seu sucesso? Persistência, gente, é a capacidade de continuar se esforçando em direção a um objetivo, mesmo diante de dificuldades, fracassos e desafios. É a habilidade de se manter firme, adaptando estratégias quando necessário, sem desistir diante dos primeiros obstáculos, e eles aparecem muitos, não é verdade? Persistência não significa insistir no erro, mas sim ajustar o caminho para sempre que for preciso, sem perder de vista a meta final. O que é a persistência define para o nosso sucesso? A persistência é um dos fatores mais determinantes para o sucesso em qualquer área da vida, tá, gente? Especialmente no empreendedorismo. Vamos entender o que ela define? Quem chega lá? Muitos começam, poucos continuam. O sucesso é reservado para aqueles que persistem. Aprendizado contínuo. Cada tentativa nos ensina algo novo, tornando-nos mais preparados e experientes. Resiliência e superação. Persistir nos fortalece emocionalmente, tornando-nos capazes de enfrentar desafios maiores. Confiança e credibilidade. Quem não desiste inspira confiança em clientes, parceiros e também em suas equipes. Realizações de sonhos. A diferença entre quem sonha e quem realiza está na capacidade de persistir. Então, o sucesso, ele não acontece da noite para o dia, mas para quem decide continuar, aprender e melhorar a cada passo. Quem persiste vence. Acredite. O que realmente significa ser persistente? A persistência, gente, não é apenas sobre insistir, mas sobre ter clareza de propósito, resiliência emocional e disciplina para agir. Isso significa adaptar-se às circunstâncias. Se uma estratégia não funciona, encontrar outra maneira de alcançar o objetivo. Manter o foco no longo prazo. Se uma estratégia não funciona, encontra outra maneira, certo? Manter o foco no longo prazo. O sucesso raramente acontece de imediato. E os persistentes entendem que cada passo conta. Lidar com fracassos como aprendizado. Cada erro traz lições valiosas que fortalecem a jornada. Controlar emoções e manter a motivação. Persistência exige autocontrole para seguir em frente, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Ser persistente, no fim das contas, significa acreditar em si mesmo e no seu propósito, mesmo quando tudo parece difícil.
É essa qualidade que vai diferenciar aqueles que conquistam grandes resultados daqueles que desistem no meio do caminho. Porque vocês concordam que tem pessoas que desistem no caminho porque não tem o resultado que esperava a curto prazo? Então, gente, hoje a gente vai bater muito forte nessa tecla de persistir. Ainda dá tempo de você chamar mais um aí do seu time. Então, aqui, ó, deixa eu me afastar aqui. A diferença entre persistência e insistência sem estratégia. A persistência, adaptabilidade e inteligência, gente, vocês vão ver aqui desse lado esquerdo, é ter um objetivo claro e continuar tentando, mas ajustando a estratégia quando necessário. Aprender com os erros e melhorar a cada tentativa. Ser flexível para mudar de caminho sem perder o foco no resultado final. Saber quando algo precisa ser reformulado para funcionar melhor. E insistência sem estratégia. É teimosia, desperdício de energia. É continuar fazendo a mesma coisa repetidamente sem avaliar o que está dando errado. Não busque aprendizado ou feedback acreditando que vai dar certo na marra. E não vai, gente. Na marra não vai. Recusa-se a mudar de abordagem, mesmo quando os sinais mostram que algo precisa ser ajustado. Gasta tempo, dinheiro e energia em algo que não está funcionando sem uma estratégia de melhoria. Isso daqui é insistência e não funciona. Então, se não está funcionando, muda a estratégia, gente. A persistência leva ao sucesso porque envolve ação inteligente, flexibilidade e aprendizado constante. Já a insistência sem estratégia pode levar à frustração, perda de tempo e muitas vezes ao fracasso. Quem persiste, aprende, ajusta e vence. E aí vocês veem que muitas pessoas estão desistindo porque eles não estão sendo persistentes, eles estão sendo insistentes. Estão insistindo em cometer os erros e insiste mais ainda, não muda. Não está dando certo, eu vou mudar, mas não está dando certo, eu vou insistir até dar. Por isso que esses treinamentos é muito importante. Porque 80% das pessoas desistem de alcançar o sucesso. Primeiro, a falta de paciência e expectativa irreal. Querem resultados imediatos e quando não veio o progresso rápido, eles se frustram. O sucesso leva tempo, existe consistência e aprendizado contínuo, tá? Então a gente precisa, gente, aprender a lidar com as nossas emoções e parar de querer o imediatismo, porque não existe. Segundo ponto, medo do fracasso e da rejeição. Muitas pessoas desistem após as primeiras dificuldades ou críticas e elas vão aparecer dentro de casa. Então, quem persiste entende que o fracasso faz parte do crescimento e usa cada erro como aprendizado. Errei, eu vou aprender, não vou errar mais. Terceiro, falta de clareza e propósito forte. Isso é um ponto crucial. Quem não sabe exatamente por que está fazendo algo, tem mais chance de desistir. Quando há um propósito claro, fica mais fácil manter a motivação. Quarto, influência negativa e falta de apoio, principalmente nós mulheres, né? A gente sabe muito bem disso. Comentários negativos, crítica de familiares e amigos desmotivam muitas pessoas. Vocês acham que eu não passei por isso? Passei muito. Mas empreendedores de sucesso aprendem a filtrar opiniões e a se cercar de pessoas que os impulsionem. Quem é que vai impulsionar vocês? Nós estamos aqui treinando vocês, não estamos? Então, a Nato Belas vai te ajudar, mulher, a crescer, tá? Dificuldades em lidar com obstáculos, gente. No primeiro problema, muitos acreditam que não são capazes e simplesmente param. Mas as pessoas que persistem, ajustam a estratégia, aprendem e seguem em frente. Falta de disciplina e consistência também é um fato crucial.
Algumas pessoas começam animadas, mas não mantêm a disciplina no longo prazo, começa a fazer as coisas, mas logo desiste, desanima. Mas o sucesso é construído por pequenos passos diários, não por grandes ações esporádicas. Você dá uma explosão, você faz tudo ali ao mesmo tempo e daqui a pouco você murcha. Mas é melhor ser constante, fazer pouco, mas ser constante, não parar pelo caminho. E esse ponto, gente, aqui de comparação com os outros, esse é o pior deles. Olhar para o sucesso dos outros e achar que está ficando para trás gera desmotivação. Por isso, quem persiste entende que cada jornada é única e foca no próprio progresso. Vocês concordam que cada um tem habilidades diferentes? Cada uma de nós aqui tem suas próprias habilidades, cada uma de nós vai chegar no seu tempo. Se você for persistente, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas apenas 20% das pessoas continuam até o fim, porque entendem que o sucesso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Eles aprendem, ajustam e continuam, enquanto os outros desistem cedo demais. Quem não desiste, cresce. Tá, gente? Quem não desiste, cresce. Bota isso na tua cabeça. Agora coloca aí no chat, gente, 70 mulheres aqui maravilhosas. Tem outras natubelas aqui para poder interagir com vocês aqui no nosso chat. Em qual área? Bota aí, vê, lê para você em qual área do meu negócio eu preciso ser mais persistente. Você precisa falar com você, você precisa entender as suas dificuldades. Então coloca no chat, interage, né? Vamos fazer essa dinâmica aí no chat enquanto eu vou passando aqui o treinamento. Então aqui, gente, eu trouxe para vocês também, ó, os 3 maiores obstáculos que testam sua persistência. Medo do fracasso, como transformar erros em aprendizado. Dúvidas e autossabotagem, estratégias para fortalecer a autoconfiança. Falta de apoio e motivação, como criar um círculo de influência positiva. Vou trazer para vocês aqui, ó, nos próximos slides. Esse negócio está me atrapalhando, deixa eu me ver para cá. Como transformar erros em aprendizado? Errar faz parte do caminho para o sucesso. A diferença entre quem cresce e quem desiste está na forma como lida com os erros. Aqui eu trouxe 6 passos para vocês transformarem qualquer erro em aprendizado. Vamos vê-los? Primeiro erro: mude sua mentalidade sobre erros. Erro é igual a fracasso, pensamento errado. Erro igual a oportunidade de aprendizado, pensamento certo, tá? Grandes empreendedores e líderes erraram muito antes de alcançar o sucesso. O erro é só um problema quando você não aprende com ele. Assuma a responsabilidade. Em vez de culpar as circunstâncias ou outras pessoas, pergunte-se: o que eu poderia ter feito diferente? Quem assume a responsabilidade tem controle sobre a sua evolução. Analise o erro com frieza. Então, aqui, ó, gente, perguntem para vocês mesmos: o que deu errado? Por que aconteceu? O que eu poderia ter feito melhor? Então, façam essas perguntas para vocês mesmos. Quarto aqui, ó, extraia uma lição prática. Para cada erro, identifique uma ação concreta que você pode aplicar melhor. Exemplo: erro. Fiz uma oferta para um cliente e ele recusou. Aprendizado. Preciso melhorar minha abordagem e entender melhor as necessidades dele antes de oferecer algo. Ajuste a rota e tente novamente. Agora que você aprendeu com o erro, faça ajuste e coloque em prática a nova estratégia. O aprendizado só acontece quando você age. Agora que você aprendeu, peraí, desenvolva a resiliência e siga em frente. Não deixe que um erro abale a sua confiança. Grandes conquistas vêm para aqueles que
persistem e evoluem constantemente. E qual a conclusão disso? O erro não é um fim, mas um degrau para o sucesso. Quanto mais rápido você aprende com os seus erros, mais rápido você cresce. Dúvida e autossabotagem para fortalecer a autoconfiança. A dúvida e a autossabotagem são inimigos silenciosos do sucesso. Muitas mulheres empreendedoras enfrentam pensamentos: será que sou capaz? E se eu fracassar? Ou acho que não sou boa o suficiente? Mas a boa notícia é que a confiança não nasce com a gente, ela é construída. Vocês acham que eu iniciei dando treinamento, gente? É claro que não, né? Então, eu vou passar aqui para vocês também mais 7 estratégias para fortalecer sua autoconfiança e parar de se sabotar. Primeira, identifique suas crenças limitantes. Pergunte-se: quais pensamentos negativos eu tenho sobre mim mesma? Eu vou passar esses slides para vocês depois, pessoal, para vocês responderem, tá? Isso aqui são exercícios para que a gente venha crescer, progredir e melhorar dentro do programa Nato Belas. Exemplo, eu não sou boa em vendas. Troque por estou aprendendo a vender melhor a cada dia. Reescreva a sua história. Transforme crenças negativas em afirmações positivas. Haja mesmo com medo. A confiança vem da ação, não da espera. Muita gente fica esperando ficar boa e não vai ficar nunca, tá? Então, não espere se sentir 100% pronta para poder agir. Comece agora e melhore no caminho. Pequenas vitórias diárias fortalecem sua autoconfiança. Cerque-se de pessoas que te elevam. Evite pessoas negativas que reforçam sua insegurança. Busque mentoras, parcerias em grupos que te incentivam a crescer. Celebre suas conquistas, mesmo que pequenas. Resiste suas vitórias, cada venda, cada aprendizado, cada superação. Criar um diário de conquista ajuda a lembrar o seu progresso e fortalece a sua confiança. Eu sempre bato muito forte. Se você faz uma venda, celebre. Se você fez o seu primeiro cadastro, celebre. Se você não celebra, gente, no pouco, como que você vai ter o muito? Não existe, né? E aí vem a questão do merecimento. Cuide do seu diálogo interno, gente. Todo mundo tem o anjinho do mal e o anjinho do bem, né? Todo mundo passa por essa sabotagem onde a gente fica realmente com pensamentos negativos. Não é só você, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Mas a gente precisa ter conhecimento e o entendimento que a gente pode mudar isso. Então, pare de se criticar o tempo todo. Sempre que um pensamento autossabotador surgir, pergunte-se: eu falaria isso para minha melhor amiga? Se não falaria para alguém que ama, também não fale para você mesmo. Você não merece isso, você não merece esses pensamentos negativos que te puxam para baixo. Pratique a visualização e afirmação positiva. Gente, isso é poderoso demais. Todos os dias, feche os seus olhos e imagine-se conquistando os seus objetivos. Use afirmações como: sou capaz de aprender e crescer. Tenho tudo o que preciso para ter sucesso. Cada desafio me torna mais forte. E torna mesmo, tá, gente? Transforme fracassos em aprendizado. O fracasso não define quem você é. Ele apenas mostra o que pode ser melhorado. Reflita. O que esse erro me ensinou? Como posso fazer diferente na próxima vez? Quanto mais você aprende, mais preparada você se sente. A autoconfiança não vem de um dia para o outro, mas da soma de pequenas ações diárias. Quando você se compromete a agir, a aprender e evoluir, a dúvida perde a força e a autossabotagem desaparece. Então lembre-se, você é mais forte do que você imagina. E a gente está aqui para poder trazer, né, essa gigante que existe aí dentro de você, que a gente sabe que existe dentro de você. Falta de apoio
e motivação. Como criar um círculo de influência positivo? Uma das maiores dificuldades do empreendedorismo feminino, gente, é a falta de apoio e motivação. Muitas mulheres enfrentam desafios sem ter as pessoas ao redor que incentivem, mas a verdade é que o sucesso não acontece sozinho. O ambiente ao seu redor pode te fortalecer ou te limitar. Se você sente que não tem apoio suficiente, eu vou te mostrar 5 passos para você criar um ciclo de influência positivo. E aqui vai eles, tá? Avalie quem está ao seu redor. Esse é um ponto importante, tinha que trazer, porque às vezes a gente precisa se afastar. Quem te inspira e te motiva? Faça essa pergunta para você, tá? Quem te desanima e coloca dúvidas na sua mente? Isso é para você escrever, gente. Quem é que te inspira e te motiva? Bota lá, fulano de tal, cicrano, tal, tal, tal. Quem é que me desanima? E coloca você, ó, lá no, naquela situação de que você não é capaz de nada. Lista essa pessoa e se afasta dessa pessoa ontem. Nem todos ao seu redor entendem o seu sonho. E tudo bem, tá tudo bem, os sonhos são seus. Mas você precisa selecionar bem as influências que você está absorvendo. Ação prática, gente. Faça uma lista de pessoas que te impulsionam e outra que te desmotiva. Escolha se conectar com as que te fortalecem. Segundo ponto, conecte-se com mulheres que têm o mesmo propósito. Esse programa aqui, será que estamos todas unidas pelo mesmo propósito? Participe de grupos de network femininos e empreendedoras como esse que está acontecendo da Atlântica Natural. Busque mentoras e referências que já chegaram aonde você quer chegar. Eu tenho certeza que aqui vocês se inspiram nas líderes que passam por esse programa. O apoio de quem entende sua jornada faz toda a diferença para você se manter motivada. Então, gente, ação prática. Entre em um grupo de empreendedoras ou crie um círculo de apoio com as outras mulheres do seu ramo. Aqui eu tenho certeza que vocês têm um grupo de apoio da sua líder, vocês fazem parte de algum grupo onde as pessoas estão ali se motivando, conversando, trocando ideias. E se esse grupo tiver morto, gente, seja você a diferença. Aplaude aquelas pessoas que estão entrando no grupo. Mostre aquelas pessoas o quanto é importante a chegada dela naquele grupo, né? Receba as pessoas como você gostaria de ser recebida, porque tem muita gente que não dá as boas-vindas porque não é do seu time. Mas a gente é um só, a gente é uma equipe, tá? Então, isso é muito importante. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. E aí, gente, evite pessoas negativas e limitantes. Algumas pessoas sempre vão criticar ou duvidar do seu potencial. Você não precisa cortar laços, mas pode escolher e não absorver essas influências. Filtre seus conselhos. Só aceite opiniões de quem já conquistou o que você deseja. Então, se você fala os seus sonhos para alguém, primeiro conta teus sonhos só para Deus, tá? Mas se você fala teus sonhos para alguém e essa pessoa te incentiva a desistir, você tem que parar e avaliar. Peraí, você já chegou lá? Não. Então, se aconselha com quem já chegou porque sabe o caminho. Às vezes está buscando informação no lugar errado, com as pessoas erradas. Então, qual ação prática você deve tomar para isso? Quando alguém te desmotivar, pergunte-se: essa pessoa tem autoridade para falar sobre o meu sonho? Se a resposta for não, siga em frente. E com certeza a resposta vai ser não. Consuma conteúdos que te elevam. Se você não tem apoio próximo, busque motivação em livros, podcasts, cursos, aqui no Nato Belas. A internet está cheia de histórias inspiradoras e aqui também, né? Use isso a seu favor. Quanto mais você se cerca de ideias positivas, mais acredita em si mesmo. Ação prática, gente, para isso. Escolha um livro ou podcast sobre empreendedorismo feminino e reserve 10 minutos por dia para poder consumir esse conteúdo. Isso é uma dica, mas você pode fazer várias outras coisas, né? Ver um vídeo motivacional. A internet tá cheia de coisa boa, gente. O pessoal vai se alimentar de conteúdo ruim, mas tem muita coisa boa também na internet, tá? Seja você o apoio que você gostaria de ter. Muitas vezes a gente fica terceirizando, né?
Ah, eu não tenho apoio. Seja você o seu próprio apoio. É o seu negócio, é a sua vida, é o seu sonho, e isso é inegociável, certo? Quanto mais você ajuda outras mulheres a crescer, mais você atrai apoio para si. Incentive, elogie, compartilhe conhecimento. Isso cria um ambiente de sucesso ao seu redor. E aí eu volto para o grupo, tá? Lá no grupo você pode motivar outras mulheres, elas podem estar só esperando você começar a cutucar lá para ela também despertar. Esse é o nosso intuito, mulheres que levantam outras mulheres também. Empreender pode ser solitário, mas se você espalhar motivação, ela vai voltar para você. Não tenha dúvida disso. Tudo que a gente dá, a gente recebe em troca. Gente, tô vendo agora que meu vídeo estava desligado, mas tudo bem. É, ação prática, gente. Hoje, envie uma mensagem de apoio para outra empreendedora. O incentivo que você dá é o que você recebe, tá? Eu quero ver os grupos bombando, quero ver vocês mandando mensagem lá, ó, nos grupos de vocês, né? Mensagens de apoio, mensagem de que vocês fazem parte do Nato Belas, que vocês são mulheres que realmente levantam outras mulheres. Vamos fazer a diferença, gente. Vamos fazer a diferença. Então, criar um círculo de influência positivo não acontece por acaso. É uma escolha. Se você não tem apoio, vá atrás de quem pode te fortalecer. Lembre-se, você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então, escolha estar ao lado de pessoas que te fazem crescer. Dinâmica. Vamos lá para a dinâmica, vamos interagir. O que te faz pensar em desistir? Gente, lembra que esse momento é o nosso momento de mulheres? Lembra que esse momento aqui é o momento acolhedor, aonde você pode jogar a sua dor para fora, essa dor que te limita, essa dor que te impede. Então compartilha no grupo o que faz você pensar em desistir. Porque a gente pensa em desistir, às vezes dói, né? Às vezes a falta de apoio. Ah, o marido não apoia. Ah, eu tenho a casa para limpar. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Compartilhe o que? O que faz você pensar em desistir? Porque de repente a tua dor é a dor de outras. Se apoiem, eu estou falando disso, né? Vocês se apoiem, compartilhem com as outras. Estratégia, gente, aqui, ó. Estratégia para se manter persistente e alcançar o sucesso. Deixa eu tirar aqui os comentários. Agora ficou tudo na minha frente, mas tá tudo bem. Como definir um porquê? Gente, como definir um porquê forte para continuar? Um porquê forte é o que te mantém firme nos momentos difíceis. Para defini-lo, vamos defini-lo juntas? Às vezes você até tem um porquê forte, né? Mas você não consegue tomar uma ação e por isso, gente, eu gosto de trazer nos treinamentos, né? Já algum meio que você possa realmente sair, pelo menos do zero. Você não vai sair de um treinamento como esse, né, do zero. Então, identifique sua motivação real, tá? Pergunte-se, por que comecei? Todo mundo tem um porquê, né? Por que comecei? O que eu quero mudar na minha vida? Isso é um porquê muito forte, né? Você tem que identificar essa motivação real e se perguntar: por que eu comecei? O que eu quero mudar na minha vida? Conecte-se com suas emoções. Visualize seu futuro como como se sentirá se desistir ou continuar. Você já parou para refletir, visualizar como você estaria lá na frente se você não desistir? E para também para refletir como é que você vai estar. Será que você vai estar bem se você desistir? Pessoal, vá além do dinheiro. Pense no impacto que você, né, e que o seu sucesso trará para você e para outras pessoas. Crie uma declaração poderosa. Transforme o seu motivo em uma frase curta e motivadora. Use o seu porquê como combustível. Leia sua frase sempre que você sentir vontade de desistir. A autoliderança já faz isso, gente. Seu porquê precisa ser forte o suficiente para te impulsionar nos desafios.
Se for emocional e significativo, nada te fará desistir. Criando hábitos diários que fortalecem sua persistência. Porque a persistência não é apenas a força de vontade, mas o resultado de hábitos diários, bem construídos. Pequenas ações consistentes transformam a maneira como você encara o desafio e mantém o foco no seu objetivo. Pequenos hábitos diários constroem a persistência e te levam ao sucesso. E aqui, ó, como você construir esses hábitos? Comece o seu dia com clareza. Defina suas metas e lembre o seu porquê. Gente, eu gosto de escrever à noite, tá? O que eu vou fazer no outro dia, porque eu já acordo sabendo as 6 principais ações que eu vou tomar. E se eu conseguir fazer só 5 ações daquelas que eu coloquei, eu vou colocar a sexta no outro dia como prioridade. Então, isso me dá clareza para que eu possa fazer as minhas atividades diárias. Então, você precisa definir as suas metas e lembrar do seu porquê para poder colocá-las em ação. Tenha disciplina. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Alimente sua mente com positividade. Leia, ouça e consuma conteúdos inspiradores. Veja desafios como aprendizado. Pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Hoje, vocês perguntem a você o que eu posso aprender com tudo que eu estou vendo hoje. Celebre os seus pequenos avanços e valorize cada progresso diário. Lembra do cadastro da venda? Um novo contato, um novo não, que você vai estar mais perto do sim. Celebra, gente. Celebra. Cuide do seu corpo e mente. Alimentação, exercício e descanso influenciam na sua persistência também. E aqui a gente tem, né, milhares de motivos para cuidar da nossa saúde, com nossos suplementos maravilhosos. Então, gente, dê um passo todos os dias. Nunca termine o dia sem agir em direção ao seu sonho. Cada dia que você não toma a decisão de agir em direção ao seu sonho, você vai se frustrando, você vai se apagando, você vai acreditando que esse negócio não é para você. Você acredita que você não tem apoio, você inventa milhares de autossabotagens, mas só você consegue realmente dar esse passo. A gente consegue te orientar, mas só você consegue dar esse passo. Técnicas para lidar com a rejeição e frustração sem desanimar. Já pensou se todo mundo desistisse, né? Por conta da rejeição? É impossível, né? Não ter rejeição nesse modelo de negócio. Mas rejeição e frustração fazem parte da jornada. Mas saber lidar com elas evita o desânimo e fortalece o quê? A sua persistência. Então, aqui, gente, eu trouxe alguns motivos, né, para vocês também continuar a seguir em frente. Mude sua perspectiva. Veja a rejeição como aprendizado, não como um fracasso. Não leve para o pessoal. O não não é a situação. Não para você. Aprenda com cada não. Analise o que pode melhorar e ajuste a sua abordagem. Reforce sua mentalidade. Foque no longo prazo, tá, gente? Foca no longo prazo. E lembre-se do seu propósito. O seu propósito é o seu porquê. Cerque-se de pessoas positivas. Busque apoio e aprendizado com quem já superou desafios. Todas que chegaram até aqui hoje, treinadoras do Nato Belas, superou muitos desafios e vão superar muito mais todos os dias. Ajuste a sua estratégia, tá? Mas continue. O sucesso vem para quem persiste, apesar das dificuldades. Rejeição faz parte do caminho. Use-a como combustível para crescer e seguir em frente. Plano de ação. Como se manter no caminho? Manter-se firme rumo ao sucesso exige ação consistente e mentalidade forte. E aqui, ó, transformando as suas metas pequenas em vitórias diárias. Divida a sua meta maior em pequenas etapas. Torne o objetivo mais alcançável com ações diárias. Lembra que eu sempre falo, gente, ninguém consegue comer um elefante inteiro.
Ninguém consegue. Faça isso com suas metas. Imagine que as suas metas é um elefante que você não vai conseguir engolir, você não vai chegar no topo em um dia, 2 dias. Mas, se você fatiar esse elefante, você vai conseguir comê-los durante um ano inteiro. Então, comece a fatiar essas grandes metas em metas pequenas para que você possa alcançar o seu objetivo com ações diárias. Defina 3 tarefas essenciais por dia, no mínimo. Pequenos progressos constroem grandes resultados. Crie um sistema de acompanhamento, use um planner ou um checklist para poder visualizar o seu progresso. Você precisa se dar nota. Mantenha o foco no que pode controlar. Ação consistente gera resultados. Celebre cada conquista, gente. Pequenas vitórias motivam a continuar. Eu vou bater forte nisso. Celebre cada conquista, cada passo que você dá. O sucesso vem de pequenas ações diárias. O que você pode fazer hoje para chegar mais perto do seu objetivo? Acorde só se perguntando isso. O que eu posso fazer hoje para chegar mais perto do meu objetivo? E eu tenho certeza que você vai estar milhões de passos à frente de quem não faz essa pergunta. Ajuste sua rota sem perder a motivação. Avalie seu progresso, identifique o que está funcionando e o que precisa mudar. Seja flexível, adapte-se à estratégia sem perder a vista do seu objetivo principal. Foque no aprendizado, veja desafios como oportunidades de crescimento, mantenha o seu porquê vivo, lembre-se do motivo pelo qual você começou, comemore cada avanço, pequenos progressos, mantenha a motivação. Ajustar o caminho faz parte do processo, o importante é você continuar avançando. A importância de celebrar cada progresso, gente. A motivação contínua. Pequenas conquistas reforçam sua confiança e energia. Imagina você quando faz uma venda, você fica feliz, a sua energia vai lá para cima, né? A sensação de avanço, reconhecer o progresso evita a frustração e o desânimo. O reforço positivo, seu cérebro associa esforço a recompensas, incentivando a persistência. Menos ansiedade, gente. Valorizar cada etapa reduz a pressão por resultados imediatos. Então, o impulso para agir e seguir em frente, celebrar, mantém sua mentalidade forte para poder continuar. Cada pequena vitória te aproxima do sucesso e celebre ela e siga em frente. Desafio final, gente. Crie o seu plano de persistência. Defina uma ação concreta que você fará diariamente pelos próximos 7 dias para avançar o seu objetivo. Registre, cumpra e compartilhe o seu progresso. Mulheres persistentes não esperam oportunidades, ela as cria. Não se curva diante dos desafios, ela os transforma em degraus para o sucesso. Gente, muito obrigada. Esse é o treinamento que eu trouxe para vocês hoje, mas a cereja do bolo está para chegar e será com a nossa triplo diamante, né, Renata Nobre, ela que vai aí realmente acrescentar esse treinamento. Então, Renata, minha amiga, tá com você. Espero ter contribuído de alguma forma na vida de cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente e que sim, esse programa seja um programa que levante muitas mulheres, muitas, 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 muitas mesmo, que eu sei que precisam ouvir sempre uma palavra aqui, seja de conforto, seja de motivação, seja de resiliência. Então, tá com você, minha amiga. Gente, muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Nobre. Estou aqui primeiramente para dar os parabéns, né? Vamos bater uma salva de palmas aí para a Rafaela, porque ela deu um show, né? E ela merece, porque foi sensacional, né? Parabéns, Rafa, foi incrível, né? Acho que você virou a chave aí de muita gente, inclusive a minha, né? Porque a gente está aqui, mas a gente vai repassando um monte de coisa que a gente precisa, de fato, estar modificando no dia a dia, né? Então, gente, eu quero só complementar tudo que a Rafa falou, porque ela foi bem, bem completa, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, né, que ela repetiu algumas vezes, e que eu acho que é importante a gente ressaltar, é a questão da gente persistir, de fato,
mas não insistir no erro, tá? O que eu vou colocar para vocês aqui hoje, né, fala da persistência de verdade, né, mas fala também de uma insistência errada, uma insistência numa condição que não era boa, numa condição tóxica, né? Eu vou ler para vocês uma parte, tá? Um trecho, tá? De um depoimento que eu recebi de uma consultora. Eu gostaria, né? Eu sei que um dia ela vai poder estar aqui falando, mas ela ainda não se sente preparada para falar. Mas eu acho que é uma história que vai fechar, né? Tudo que a Rafa falou aí com chave de ouro, né? Acho que vai levar a gente ao encontro de muitas Marias, né? Eu vou chamar ela de Maria, que eu não vou dar nomes, né? Mas vai nos levar a muitas Marias que estão aqui, que estão nas ruas, que estão entre nós, que estão dentro de nós também, tá? Essa história que eu vou passar para vocês é de uma consultora, tá? Ela está agora fazendo 1 ano e 4 meses que ela está na Atlântica, e, e a história dele é uma história de abuso, uma história de violência doméstica, uma história bem complicada, uma história bem triste, mas uma história com um final muito feliz, né? Porque ela conseguiu, mesmo depois de muitos anos nessa escuridão, como ela chama, né? O espaço que ela vivia naquele momento, né? Não se conhecendo mais como mulher, como pessoa, e muito menos como empreendedora. E ela encontrou, né, dentro do. Eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem. Antes, eu só quero explicar do que se trata, porque ela encontrou um objetivo, né, para mudar, de fato, a vida dela num todo. Ela sonhava em ser empreendedora, nunca foi, porque ela nunca teve esse apoio que a gente precisa, às vezes, né, que é um pseudo-apoio, que a gente não precisa. Mas ela foi, a vida inteira, ela escutou que ela não era dona de casa, que ela era mãe, que ela não servia, essa era a palavra, para fazer outra coisa que não fosse comida, lavar roupa e cuidar da casa. Que ela foi criada para isso. Isso ela escutou isso durante 20 anos. E ela sempre queria sair daquele espaço, mas ela não tinha nem o apoio familiar. O que é o apoio familiar? Eu vou tomar uma atitude, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Aí a família, não faz, não faz, porque vai ser pior, para onde que você vai viver do quê? Isso tudo, a pessoa vai digerindo aquilo ali como uma opção extremamente negativa para a vida de um ser humano, que ninguém merece viver assim. Então, ela escreveu, eu vou ler só um trecho, tá? E depois eu vou finalizar com vocês sobre o que ela quis dizer com tudo isso, tá? Eu selecionei um pedacinho, né, desse depoimento que ela fez para mim. Foi um depoimento, inclusive, de gratidão, né? Foi uma pessoa que eu conheci através de um lead, tá, gente? Ela é um lead que veio da internet, né, sonhando em achar alguma coisa que a levasse a mudar de vida. E não é só sobre mudar de vida financeiramente. A história dela é uma história de mudança de vida muito além do dinheiro, como a Rafaela falou. Nós vamos encontrar pessoas, histórias que vai muito além de ganhar dinheiro, né? É uma mudança de vida, uma mudança de história na vida da pessoa. Eu peguei esse trecho aqui, tá? Ela esteve na convenção e ela me mandou isso há pouco tempo, eu guardei e agora eu vou ler para vocês um pedaço. Quando eu subi naquele palco, eu não estava apenas sendo reconhecida como uma esmeralda da Atlântica Natural. Eu estava assinando a minha carta de alforria. Isso é muito forte, né, gente? Uma carta de alforria, a pessoa escrever isso é muito forte. Eu estava assinando a minha carta de alforria. Eu estava me libertando de um passado escuro, de muita tristeza e muitas cicatrizes pelo corpo. Estava realmente nascendo em mim uma mulher que precisou de 20 anos para encontrar uma mulher estranha, né, num bom sentido, no caso ela está falando de mim, uma mulher estranha, uma líder, né, que teve um olhar diferenciado e uma percepção da minha capacidade e muita persistência, porque nem eu mais acreditava em mim. Eu quero expressar a minha profunda gratidão por durante 8 meses não ter desistido de mim. Então, gente, aqui nós estamos falando de persistência nos dois sentidos, porque a gente, como empreendedora, a gente precisa ter um olhar único para cada um. Cada cadastro que você faz, cada pessoa que você traz é única.
E cada uma tem que ter você tem que ter a percepção e o olhar, porque às vezes ela chega até você tão desmotivada, tão sem esperança, não, eu não dou certo para isso, que ela começa a acreditar naquilo ali. Aquilo ali de fato vai virar uma verdade. Agora, se você consegue enxergar nela que ela tem potencial e consegue mostrar esse caminho, está no nosso papel, não é só levar a oportunidade. O nosso papel aqui como mulheres é ajudar mulheres a melhorar em todos os sentidos, né? Eu não estava ali para julgar o problema dela. Hora nenhuma, para mim, do contexto todo que eu sei, da vida que ela levava, das surras que ela levava dentro de casa, eu nunca entrei nesse mérito, nunca influenciei em nada. A única coisa que eu fiz, né, foi mostrar para ela que existia vida atrás de tudo, de todo aquele passado triste que ela tinha. Ela tinha um sonho. E a única coisa que a gente tem que fazer, né, é mostrar que esse sonho é possível. E foi nessas histórias, nesses compartilhamentos, né, que a gente tem no dia a dia, que ela começou a entender que não era só ela que vivia naquele mundo, né, que muitas outras mulheres, né, muitas outras Marias estão entre nós e que têm um sonho, né, de mudar de vida, né, de transformar a vida, e ela fez, ela conseguiu fazer isso. Ela começou com pequenos passos, porque ela não tinha nem horário para participar das reuniões comigo. Então, eu comecei a perceber, foi aonde eu falo da percepção. Ela conversava comigo sempre de 2 às 5h30. Depois de 6 horas, ela nunca podia. Ela tinha uma restrição muito grande de horário, uma preocupação muito grande. Ela sempre conversava comigo olhando para a porta. Então, a gente começa a perceber que tem algo errado acontecendo. E a gente começa a abrir algumas exceções para que a gente possa passar as coisas para a pessoa. Não, ela não pode participar à noite, dia nenhum, até que ela chegue no ponto de se abrir, né, e buscar uma ajuda de alguma forma. Então, essas pessoas, gente, estão pedindo socorro, tá? São pessoas que pedem socorro, mas não pedem socorro pedindo. Então, se a gente, como líder, né, como pessoas, como ser humano, a gente tem que ter um olhar para cada um que chega perto da gente. Porque a gente não pode julgar ninguém que aquele ali não vai dar certo, que aquele ali eu não vou insistir, a vida daquele ali é muito complicada. Eu já escutei isso várias vezes. Aquela ali é boa, mas eu não vou insistir, porque é muito enrolado, é muito complicado. Mas a gente precisa entender o que está por trás daquilo ali. Não é a nossa obrigação, claro, né, de estar envolvendo nisso. Mas quando você enxerga um potencial, um pedido de socorro, a gente está ali para estender a mão. E foi exatamente o que eu fiz, né? Hoje ela é uma líder, ela conseguiu se livrar dessa situação, porque ela não ganha milhões, mas ela ganhou o que era mais importante para ela, a liberdade de ir e vir. A liberdade de poder sair, de poder vender, de poder hoje estar aqui, porque eu sei que ela está aqui, de poder estar participando de uma live, de poder estar participando de um treinamento e construindo uma carreira de sucesso. Porque eu tenho certeza que depois desse período todo, né, já tá com 1 ano e 4 meses, ela está caminhando, né, o seu primeiro diamante e para estar ajudando outras mulheres que, com certeza, ela já está fazendo esse suporte. Por quê? Porque ela encontrou, né, nas pessoas da Atlântica, na equipe, eu não estou falando só de mim, porque ela precisou de muito apoio. Tinha dia que eu não podia, mas a outra podia, aquela outra podia, e todo mundo junto, a gente conseguiu, né, trazer essa pessoa para a vida, né, para a vida real, para a vida que a gente tem que ter, que a gente merece, tá? Isso é merecimento. Então, ela persistiu por 20 anos num casamento errado, numa vida que ela achou que era aquilo ali só, né? Então, a gente voltando ali à persistência, né? Então, ela insistiu numa coisa que já estava totalmente errada, desde o início, né? E não teve o apoio de ninguém, muito menos para sair, para trabalhar, para estar fazendo alguma coisa por ela. Então, quando ela descobriu que ela poderia, de fato, fazer alguma coisa para mudar de vida, ela achou uma pessoa que deu uma luz no fim do túnel, ela vai botar toda a força dela, foi o que ela fez, né? E foi com pequenos passos, dia a dia, pequenas vitórias, como a Rafaela falou, comemorando cada progresso, cada decisão, cada não que ela aprendeu a falar, cada sim que ela aprendeu a falar, para poder construir a vida que ela está tendo hoje. Eu tenho certeza que é só o início, tá? Então, gente, a ideia de falar isso para vocês foi exatamente por isso, porque a persistência é muito importante. E a gente, como líder,
né? A gente tem que se cobrar a persistência com a gente. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, não, amanhã vai dar certo. Exatamente como a Rafaela falou antes, tá? Se o caminho não está correto, eu preciso também identificar o que está errado, né? Então, cabe a gente olhar para dentro de nós, né? E cada um descobrir, olha, isso aqui não está dando certo, eu não estou tendo resultado, então eu vou buscar o que está certo. Então, vamos olhar para quem está tendo sucesso, para quem está tendo resultado, vamos conversar, nós estamos aqui para isso, né? Você está na outra equipe, não tem problema. Entendeu? Você pode conversar com a Célia, você pode conversar com a Rafa, pode conversar com a Ana. Aqui todos somos um, tá? Essa que é a nossa ideia. Então, esse contexto todo dessa história é uma coisa que a gente vai encontrar todos os dias aí, tá? Não é só esse tipo de história, como outras histórias de superação, mas que por sim, né? Você, como líder, enxergar, ter um olhar diferenciado, ter uma percepção, né? Porque todo mundo chega até você, às vezes, como ela chegou, né? Por um contato da internet, por uma clicada no anúncio. Isso aí vão chegar pessoas que você não sabe nada dessas pessoas, né? E a gente tem que desenvolver realmente esse olhar, porque dentro desses milhões de pessoas que clicam nos seus anúncios, que fazem contato pela internet, você vai encontrar um grande líder ali. Então, eu já escutei muita gente falando, eu não gosto de trabalhar online, porque ali todo mundo clica no anúncio, não sabe nem o que é. Acontece, isso aí vai acontecer. Mas já aconteceu comigo várias vezes de sair ali de um lead da internet, uma pessoa com contato frio, né? Grandes líderes que tiveram resultado. Né? Então, a gente não pode pré-julgar, a gente tem que ter persistência, sim, né? Quando a gente enxerga uma pessoa com potencial na nossa rede, que você está vendo que ela não está desenvolvendo, que ela está falhando, às vezes, em alguma coisa que você já teve um olhar para aquilo ali. Olha, eu acho que a Josélia não está apresentando o plano direito. Então, Josélia, vamos conversar. Né? Qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dificuldade? Então, essa percepção cabe a gente como líder, tá, gente? Então, a gente precisa ter olhar para a gente, tem que ter olhar para a nossa equipe também. É só assim que a gente vai crescer juntas, tá? E é isso, gente. Eu queria deixar aí um tempinho, né, para vocês darem um feedback, né, se ficou alguma dúvida, né? Agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Estamos com quase 150 pessoas na sala, em plena sexta-feira, e eu não tenho, gente, a menor dúvida. De todas vocês que estão aqui, que estão fazendo os treinamentos, que estão acompanhando a gente, né, vão ter, sim, uma virada de chave muito na vida de vocês. Viu? Muito obrigada. Rafa, com você. Perfeito, Renata. Me emocionei porque eu sei que, assim como a sua Maria, existem muitas outras Marias, né, pedindo socorro, pedindo ajuda. Sempre E quando de você repente, doa para aqui nesse alguém grupo, com né? Aqui intenção, no grupo tem alguém que você tenha se tem. identificado, né? E a gente às vezes encorajam, né, mulheres a tomarem decisão, porque você merece mais, você merece o melhor, né? Você não merece viver numa vida de escassez, numa vida de humilhação, numa vida de sofrimento. Não, não, você merece o melhor. Né? E aqui a gente tem grandes líderes e uma grande oportunidade para poder te acolher e fazer de você realmente, Noite né, dois uma em cima, gigante. caçando, Então, perdendo gente, Eu não tenho, na verdade. Nós temos aí 5 minutinhos e eu queria saber se tem alguma mulher corajosa aqui para poder dar um depoimento. 1 minuto. Em 1 minuto, alguém aqui para poder falar para a gente o que você está achando, mulher, desse programa de mulheres, o Nato Belas. Quem aqui levanta a mãozinha para poder dar um feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar, né? Então, pode falar aí. Alguém se habilita a dar um feedback desse treinamento de hoje e do programa de mulheres? Posso? Ó, Virgínia, Virgínia, tá com você, minha amiga. Em 1 minuto, resume o que você está achando aqui desse treinamento de mulheres, desse momento acolhedor que a gente criou, né? Liderança forte aí feminina, para poder deixarmos, né, se unir em um lugar mais confortável, nosso cantinho, né? isso. Então, esse é meu terceiro participação minha, tá? Tem sido, assim, gratificante, tem sido realmente um divisor de águas, ok? Histórias e ouvir tudo que vocês têm para trazer para a gente é sensacional.
Eu já estou com uma equipe boa, grande, umas 14 pessoas com a gente, né? Do grupo inteiro. Eu tenho motivado muitas meninas para participarem, né? E eu sei que no momento certo elas vão vir. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Amanhã eu estou indo participar de um evento fora, só para empreendedores. Estou levando uma pancada de produto que eu comprei, fiz banner, fiz cartão, comprei sacola. E isso realmente é porque a gente tem um incentivo, sabe? Se alguém fez, eu também posso fazer. Então, bora lá dar o meu melhor. Obrigada pela entrega, obrigada pelo compartilhamento, né? Essa coisa gostosa. Eu tenho tido contato com a Eve, tem me ajudado demais da conta, né? Então, assim, gente, parabéns, que Deus possa honrar e abençoar vocês cada dia mais. Eu tô atrás, viu? Eu tô atrás. Vocês estão indo, eu tô seguindo. Vamos embora. E pode passar, viu? Dependendo dessa velocidade. Muito obrigada, amiga, pela sua contribuição, né? Isso daí, com certeza, engrandece ainda mais o nosso programa, né? Saber que a gente está contribuindo de forma positiva. E eu queria ver, a gente tem mais 2 minutinhos aí para poder encerrar a nossa live. Eu queria saber se tem mais alguma corajosa aí para dar um feedback desses nossos encontros de mulher, o que você está achando e como isso está impactando na tua vida. Alguém Tem mais? eu, Patrícia Santos, de São Paulo. Vai que é tua! Essa já chegou empoderadíssima. Gente, eu queria primeiramente boa noite a todas as mulheres maravilhosas desse grupo, as Natubelas. Gente, tem sido um diferencial enorme. Parabéns, meninas, pelo treinamento. Eu estou acostumada, eu já venho do marketing multinível de muitos anos, tem 15 anos que eu faço marketing multinível, mas normalmente as empresas por aí são um pouco machistas. Então, parabenizar a Atlântica Natural, porque assim, tem muita mulher boa, vocês são muito tops, e eu quero chegar lá pertinho de vocês, viu? Eu tenho certeza que eu estarei aí em breve, junto com vocês, dando treinamento. Eu queria agradecer a minha equipe que está aí, tem algumas pessoas da minha equipe, de Minas Gerais, a Terciana, tem algumas mulheres, a Rosa aqui de São Paulo, tem algumas mulheres aí empoderadas, e eu tenho certeza que nós não vamos ser mais uma Maria da Vida. Gente, a vida de Maria, nós somos criadas para cuidar da casa, do marido, lavar roupa e fazer tudo isso e um pouco mais. Mas aqui na Atlântica Natural, estou sentindo uma diferença tão grande, porque as mulheres são todas tops das galáxias. Se a Paty estiver na sala, também queria mandar um beijo. Paty, te amo, acho ela incrível, ela é uma mulher maravilhosa. Fora vocês que estão dando esses treinamentos aí, eu estou amando e eu acho que nós precisamos disso mesmo. As mulheres precisam de empoderamento e às vezes nem sempre a gente está animada, né? Eu sou super animada 24 horas, mas às vezes eu também esmoreço. E aí vem a Atlântica Natural com essas mulheres maravilhosas que conseguem colocar e elevar a nossa autoestima. É disso que nós precisamos e parabéns, galera, parabéns. Cheguei Brasil na área e daqui uns tempos eu tô aí no palco, viu? Nesse cruzeiro eu não vou estar não, mas no próximo eu estarei lá. Amém, amém. Esperamos você lá. Mais uma, gente, mais uma que dá tempo. 1 minuto para a próxima mulher corajosa que vai aparecer aqui na live. Abre teu microfone e solta teu grito. Alguém mais? Alguém mais? Temos aí 1 minuto. 1 minuto para encerrar a nossa live. Eu vi que alguém levantou a mão, mas aí não abriu o microfone. Pode abrir seu microfone, Rosemary. Boa noite, Boa noite, boa noite, querida. boa noite, gente. Eu só quero falar que esse treinamento da Natubela está sendo mesmo uma virada de chave. Está sendo incrível. Essa semana eu já consegui contactar muitas pessoas, já fiz vendas, coisa que eu não fazia há muito tempo. E está sendo, assim, muito bom. Está sendo incrível. Inclusive, eu coloquei ali frase que a Rafa colocou lá, coloquei aqui no meu mural e todo dia de manhã eu repito essas frases para mim e está sendo muito, muito bom. Só quero agradecer.
Parabéns, Rose. A gente que agradece ter pessoas assim como vocês, né, fazendo parte desse movimento. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito, 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 muito. Que vocês tragam outras mulheres que precisam ser tocadas. É como eu falei, vai além de dinheiro, gente. Né? Tem pessoas aí precisando de amor, carinho, atenção, um ambiente como esse, onde ela se sente pertencente, certo? Então é sobre isso, é sobre ajudar, é sobre oferecer, né, sem querer nada em troca. A recompensa, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Então se doe, traga mais uma Nato Belas, traga mais uma mulher para poder crescer junto com a gente. E eu tenho certeza que você vai estar fazendo a diferença na vida de alguém e, consequentemente, Deus vai fazer na tua vida também. Então, pessoal, vou encerrar aqui essa gravação para a gente fazer o nosso vídeo, tá?